Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e perdão. Os enfermos e doentes são sarados, os cativos e oprimidos são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui, pois o Espírito de Deus está aqui. Oh, aleluia, tu és o grande Deus, poder. Oh, aleluia, te louvo, Senhor. Oh, aleluia. Amém, queridos. Mais uma vez, um salmo da fé. Glória a Deus. Hoje nós vamos tratar de dois salmos, né? Nós vamos tratar do Salmo 79 e do Salmo 80. Amém? Então vamos logo a eles, né? Salmo 79. Versículo 1 em diante diz assim: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo e reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves do céu e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoram a Jacó e lhe assolam as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades dos nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome.
livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Aleluia. Amém, queridos. Esse é um daqueles salmos onde se fala muito sobre a questão da vingança de Deus, né? Sobre o que os povos ímpios estavam fazendo contra o povo de Deus e que haveria uma vingança. Eu sempre chamo a atenção, tomo muito cuidado quando leio um salmo como esse, né? Porque pode pessoas estarem te perseguindo ou te difamando e a alma humana ela é muito tendenciosa à carne, né? Temos que ter cuidado. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5 que nós temos uma luta dentro de nós. É a nossa carne versus o nosso espírito, tá? O nosso espírito quer agradar a Deus. O nosso espírito é a habitação do próprio Deus. É no nosso espírito que é depositada a fé. Mas se nós dermos lugar à nossa carne, à nossa vontade pessoal, corremos o risco de desagradar a Deus, né? Não andar em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? As obras da carne são uma forma, praticar a obra da carne é uma forma perigosa de chegar perto de um abismo onde pode trazer muita coisa ruim para a vida mesmo de um cristão. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você está debaixo de uma pressão muito grande e eu te digo, irmãos, quando você quer agradar a Deus, sempre vai vir pressão. Jesus Cristo disse, né? No mundo tereis aflições. A palavra aflições no original grego é tilipsis, que é pressão, o sentido é isso, pressão. Por que nós teremos no mundo pressão? E Jesus já falou que seria inevitável que a gente tivesse pressão. Porque o mundo já é maligno, irmãos. Então quem quer agradar a Deus vai encontrar oposição. Um dos maiores enganos que existe, né, no meio das igrejas é essa tendência de achar que se você anda em fé ou anda em vitória, ou você está agradando a Deus, você não tem problemas. Isso é um engano tremendo. Porque se fosse assim, irmãos, então todos os apóstolos do Senhor e toda a igreja que em todos esses anos estaria em pecado, né? E só é algum indivíduo desse que não está em pecado. Mas a verdade é que se você está realmente, isso não é uma desculpa, né? Uma escapatória de pessoas que cometem falhas e colhem os seus defeitos. Não, irmãos, é bíblico. A verdade é que quando você quer agradar a Deus, você vai encontrar oposição por parte do diabo. E olha só, o diabo também usa a carne de crentes, tá? O que seriam a carne de crente? As obras da carne, por exemplo, ciúmes, invejas, porfias. Infelizmente, há muitos irmãos nossos, né, que ainda não amadureceram no Senhor e têm uma tendência de ter inveja, ciúmes, porfias, divisões, facções. E é aí que o diabo usa, né? Às vezes, alguns cristãos sofrem perseguição e difamação e tudo mais por causa da carne de outras pessoas, né? Da carne de cristãos. Eu não estou nem falando do mundo. Porque do mundo é líquido certo, você sempre vai ter pressão por parte do mundo, né? O mundo está jaz no maligno, o mundo está em operação direta de demônios, né, sobre ele. Então, mas também há esse caso em que cristãos carnais, né, eles dão lugar à carne e são influenciados por demônios, né? Nós aprendemos isso na aula do Rema de autoridade do crente, né? A aula fala claramente sobre isso. Quem já fez o Rema talvez não lembre, mas lembra agora, em que se diz que um crente não pode ficar endemoniado, mas um crente pode ter demônio. É duas coisas diferentes. Endemoniado não pode, porque nasceu de novo. Aqui é a habitação do Espírito. Agora, um crente pode ter um demônio. O que seria isso? A atuação, a influência de demônios sobre a carne ou sobre a mente de algumas pessoas, né? Um crente pode ter um demônio através de por exemplo, de um espírito de enfermidade.
Um crente pode ter um demônio quando ele é muito carnal e ele é influenciado demais na mente por demônios, tá? Isso não quer dizer que o demônio está dentro dele. Quando a gente diz tem um demônio, significa, vou dar uma ideia assim, é triste, mas é a melhor ideia, que é como um papagaio de pirata, tá entendendo? Aquele demônio fica ali assobiando no ouvido do cristão carnal, né? Que está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, fulano é contra você, fulano. E as pessoas são carnais e muitas vezes são através dessas pessoas que muitos cristãos nas igrejas sofrem e padecem perturbações, né, no sentido de pressão. Fora isso tem o próprio mundo, então é inevitável, irmãos, que você esteja debaixo de pressão. E quando você lê um salmo como esse, você precisa entender a realidade que ele estava vivendo. Eu sei que isso é uma coisa que a gente já está repetitiva, mas eu sempre tenho que dizer, porque afinal de contas, alguns dos que assistem às nossas lives aqui não se formaram no Rema, né? Alguns estão só há 1 ano, ou 2, ou 3 na palavra da fé, e tem que ter muito cuidado, porque a alma, como eu disse, ela é tendenciosa a pensamentos de melancolia, de tristeza. E o que acontece? Alguém pode estar perseguindo você, e você lê um salmo como esse, em que diz assim, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, né? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Então, de repente, você pode começar a ver isso mesmo. Derrama, Senhor, o teu furor sobre estes ímpios que estão perseguindo aqui o povo. Não, irmãos, não é assim que deve ser na nova aliança, tá? Foi justamente por pensar desse jeito que os discípulos disseram para Jesus, quando eles foram rejeitados, quando passaram pelas aldeias do Samaritano, os discípulos disseram para Jesus: Mestre, quereis que nós clamemos para que caia fogo do céu e queime esses fiéis? E Jesus disse o quê? De que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para matar, mas para salvar o que estava perdido, tá? Então, na nova aliança, a gente não pode ter esse tipo de oração, tá? Senhor, derrama o teu fogo sobre esses ímpios aí, que estão querendo aprovar essas leis mundanas, malignas. Não, irmãos, essas pessoas com certeza vão colher o que estão fazendo, né? Se não se converterem, primeiramente, se não se converterem, vai chegar um momento que vão para o inferno, com certeza. E se não se converterem, esses demônios, cedo ou tarde, vão conseguir os seus intentos sobre a vida deles, né? Isso é prego batido e pronta virada, como diz o ditado lá do Nordeste. Prego batido, ponta virada, é certo líquido, não tem como é uma questão de princípio espiritual. E tu não precisa estar fazendo esse tipo de oração, que é muito mais, vai dar vazão à carne, né? Vai dar vazão à ira, à discórdia. E Deus não nos chamou para sermos agente da ira e da discórdia. Pelo contrário, Deus nos chamou a todos nós para sermos agentes do amor, da palavra e do Senhor e da salvação, crendo que essas pessoas que estão no mundo, ou até mesmo esses cristãos que são carnais, caiam em si, né? E principalmente esses cristãos que vejam as coisas com clareza. Muitas vezes os cristãos carnais, eles querem ser Deus, né? No lugar do próprio Deus, querem agir conforme a sua própria vontade. Pois bem, então grande parte desse salmo é assim, é uma oração a respeito da vingança diante daqueles ímpios que estão perseguindo o povo de Deus. Acho que a gente deve guardar bem como revelação para a nova aliança o último versículo, que diz assim: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Esse é o que é o nosso papel, sempre dar graças. Algumas pessoas pensam que quando Paulo diz em tudo dai graças, né? É diferente de por tudo, tá? Em tudo dá graça significa no meio de toda e qualquer situação dê graças. Mas algumas pessoas entendem errado e pensam que é porque estão passando por tribulação dá graça. Irmão, tribulação não é motivo de graças, irmão. Você não vai dizer obrigado, Pai, por essa grande tribulação, né? Não, irmãos. Você, no meio da tribulação, você dá graças a Deus, certo? Que Deus te livrará de toda e qualquer situação daninha. Amém? Então, presta bastante atenção nisso. Não fica no meio de uma pressão, sendo perseguido ou difamado ou coisa parecida, pensando e desejando tais coisas. Eu mesmo já passei por isso, né? Quando
voltei para o Senhor em 94, eu estava debaixo de uma grande pressão na minha vida, muita coisa ruim tinha acontecido, e quando eu li uns salmos, eu caí em lágrimas, e muitas vezes eu confesso, irmão, eu tinha um pensamento como esse, né? Não tinha tido entendimento ainda que na nova aliança o pensamento é diferente, a forma de ver é diferente, tá? Os salmistas estavam na velha aliança, não esqueça disso. Esse é o Salmo 79, vamos para o Salmo 80, um salmo um pouco maior, né? Então o Salmo 80, a partir do versículo 1, diz o seguinte: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituí-nos em contendas para nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar, e os seus rebentos até o rio. Por que lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho? O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o teu povo, da tua destra sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Esse é um salmo bem parecido com o anterior, só que aqui nós vemos mais uma atitude mais humilde, né, por parte do salmista. Ele está reconhecendo que somente o Senhor pode restaurar, que somente o Senhor pode transformar essa situação de sequidão que estava em Israel. Mas é assim a verdade, irmãos, lembrando o que nós dissemos no Salmo 78, né, os salmos anteriores que nós tratamos, né, a verdade é que Israel sofreu muito por causa das suas próprias idolatrias, né, irmãos? E eu não sei se vocês se recordam, se você estava aqui no último dia que nós falamos, às vezes essas coisas aconteciam porque as pessoas, geralmente, são coisas da natureza humana, têm a tendência de esquecer dos feitos do Senhor, né? E como eu disse no salmo de ontem, não sei se vocês lembram, infelizmente, isso não é só gente do mundo, tá? Mas gente da igreja, filhos de Deus, tem uma tendência de, por causa da rotina do dia a dia, esquecer dos feitos do Senhor. Eu até disse ontem, vou repetir hoje, muitas pessoas ao ler a Bíblia se esquecem ou não prestam atenção que entre um capítulo e outro tem anos ou meses, né? E muitas pessoas pensam que é uma coisa atrás da outra, mas às vezes uma vida de alguém ali, como Eliseu, ou Davi, ou Salomão, que está sendo falado ali no Velho Testamento, ou até mesmo Paulo, nas suas cartas, demorou 20, 30 anos, né? E 40, no caso de Salomão, 40 anos de reinado, e isso não estão descritos todos os dias ali. Então, com certeza tiveram esses homens e mulheres de Deus da Bíblia, tiveram muitos e muitos dias de rotina repetitiva, sem nenhum fogo do céu, sem nenhum grande milagre, coisas como eu e você temos na maioria dos nossos dias. Então é muito fácil entrar na rotina e você precisa entender. Foi por isso que o povo de Israel, além deles não serem nascido de novo, foi por isso que eles foram sempre tendenciosos a idolatria, né? Eles viviam uma vida onde não estava toda hora vendo a glória, o fogo, né? Coisas que era para ver, porque eles não era habitação
perpétua do Espírito, eles não eram nascidos de novo, eles não eram filhos de Deus, então muitos deles tinham que ver para poder crer, e ali passavam anos ou meses sem ter nem nada sobrenatural, e a tendência das pessoas normais, né, é de se esquecer das coisas de Deus. Esse aqui é o problema. E ontem nós falamos, eu repito hoje mais uma vez, nós precisamos manter acesa a chama, irmãos, do Espírito. Temos que exercer um esforço. Jesus Cristo disse que desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é conquistado pelo esforço. Que esforço é esse, irmão? Não é da carne, do braço. Não, irmãos, é o esforço do dia a dia cristão, amém? O dia a dia de meditação, o dia a dia envolvido com as coisas espirituais, os frutos de justiça, tá? Então, ele aqui diz uma coisa que a gente vê que é bem típico da velha aliança, presta atenção. Ele diz nos últimos versículos 17, 18 e 19: seja a tua mão sobre o teu povo, da tua destra, sobre o filho do homem que fortalecesse para ti, e assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Quer dizer, ele está condicionando o fato de não se apartar, dele ver algo acontecer, né? Mas a nova aliança tem isso, alguns se esquecem desse detalhe. Nós vivemos numa superior aliança, baseada em superiores promessas. Nós somos filhos de Deus, nós somos a noiva de Cristo, nós seremos ressuscitados e arrebatados primeiro, até mesmo do que o povo de Israel, da velha aliança, primeiro do que Samuel, do que Davi, pelo fato de nós sermos dessa nova aliança e nos convertirmos pela fé e tal. Todas essas vantagens, né? Vivemos já um milênio dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós, todas essas vantagens, mas tem um preço, né? Algumas pessoas não gostam quando a gente ouve essa palavra, tem um preço, né? Bom, qual é o preço? É o preço da fé. Como assim, pastor? Bom, apesar da gente ter todos esses benefícios, não espera ver coisas sobrenaturais para poder crer, tá? Na verdade, os sinais, até mesmo os sinais que estão descritos para a nova aliança, os milagres, maravilhas e tudo mais, claramente a Bíblia nos mostra que os sinais são para chamar os incrédulos, o povo do mundo. Agora, se você é cristão, se você nasceu de novo, não espera estar vendo coisas sobrenaturais para crer que Deus está no nosso meio, porque vai ser difícil isso acontecer para você, viu? Você pode estar pensando, misericórdia, que não, eu não estou extinguindo, falando, estimulando a você não crer no poder de Deus, não é isso não, irmãos. Eu estou dizendo o seguinte: Deus quer que você creia. Então, se você precisa ver para poder crer, tem algo errado na tua vida, tá? Então, não podemos ficar nessa dependência de ver milagres para poder crer que Deus está no nosso meio, porque foi exatamente assim que Israel vivia. E aqui mesmo o salmista está dizendo: o Senhor vivifica, né? Senhor, vem com a tua mão sobre o teu povo, e assim não te apartaremos de ti. Quer dizer, pelo fato de ver o milagre de Deus, é assim que eles não vão se apartar. Não, irmãos, nós somos da nova aliança. Mesmo que não vejamos coisas sobrenaturais, embora tenhamos à disposição coisas sobrenaturais, como o mover do Espírito, né? Isso, e tudo mais, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre esperar ver algo de milagre ou de algo grande, sobrenatural, para poder acreditar que Deus está no nosso meio. Amém? Na verdade, a Bíblia fala na Nova Aliança que nós é que movemos as águas. Como assim movemos as águas? É assim, nós oramos em língua, nós nos enchemos do Espírito, como diz lá em Efésios, né? Salmodiando, cantando, louvando a Deus de coração, falando salmos uns aos outros, orando em línguas. Isso aí é enchimento do Espírito. O sobrenatural é muito, se você for ver o sobrenatural na Nova Aliança, é muito mais algo particular de cada crente, e esse particular envolve a vida coletiva. Então, se vem algum doente, impomos as mãos, o milagre acontece, amém? Você é sempre protegido, é sempre guardado por causa do sobrenatural de Deus na sua vida. Mas tem gente não, que fica esperando alguma coisa. Eu só creio que Deus está naquela igreja se eu ver um aleijado andando. Se o aleijado não andar, eu não acredito que aquela mensagem é a mensagem de Deus. Isso aí é incredulidade, irmãos. Isso é claramente incredulidade. Era por isso que o povo de Israel na velha
aliança, se desviava e ia para a idolatria. Vemos o exemplo de Salomão, por exemplo. Salomão teve coisas maravilhosas, promessas sobre a vida dele, ele teve sabedoria mais do que qualquer outro rei, teve riquezas. O reino de Israel nunca alcançou, só vai alcançar agora no milênio, né? Mas fora o milênio, no futuro, nunca alcançou a riqueza e a glória que foi na época de Salomão, né? Mas você vê o que aconteceu. Salomão, por dois motivos, né? Eu acredito que dois. Um está claramente descrito na Bíblia. Primeiro, que para ter diplomacia com os outros povos, ele se casou com mulheres de outros povos. E Deus tinha advertido que o povo de Israel não deveria casar com essas mulheres de outros povos, porque essas mulheres iam trazer eles para a idolatria. E o que aconteceu com Salomão? Salomão casou principalmente com a filha do faraó, e ela trouxe toda essa idolatria, e outras mulheres que ele se casou, que trouxe idolatria para a vida dele. E eu acredito que o segundo ponto, que não está muito claro na Bíblia, mas pela natureza humana a gente vê que é bem possível, talvez por Salomão ser muito inteligente, né, muito cheio de sabedoria, ele deve ter tido aquela curiosidade de aprofundar-se, né, naquilo que é oculto, naquilo que é dessas idolatrias, desses deuses aí, e isso tudo trouxe consequências desastrosas para a vida dele, desastrosas para o reino de Israel. O reino de Israel foi dividido e tudo aconteceu, e eu vejo que isso é uma coisa que o ser humano tem. Quando ele não vê coisas acontecendo toda hora, ele tem a tendência de sair pela tangente do natural e termina por cair na incredulidade. Então você tem que manter aceso o fogo do Espírito. O Espírito já está dentro de você. O poder de Deus já está dentro de você. Não seja contaminado com as coisas do mundo, irmão. Sadraque, Mesaque e Abednego não se contaminaram com as iguarias do Nabucodonosor, né? Daniel mantinha uma vida de fidelidade. É isso que eu chamo de esforço. Está entendendo? Não é que você está pagando um preço que Jesus já pagou. Não tem nada a ver. Você está pagando um preço por você mesmo, irmão, para você ter a mente ligada com as coisas de Deus. Porque embora Jesus tenha pagado o preço para você ser justificado, você ter acesso à presença de Deus e tudo mais que nós temos falado aqui, e isso é verdade, você precisa entender que a tua mente às vezes é influenciada por pensamentos carnais. É a carne que luta contra o Espírito, e muitos pensam que carne é só aquilo que Paulo está falando ali, né? Ira, porfia. Aí você pensa assim: eu não estou irado com ninguém, né? Eu não tenho raiva de ninguém. Eu não estou dividindo nada, nem dividindo a igreja. Eu não estou com ciúme de ninguém, nem com inveja de ninguém. Mas Paulo diz claramente: e coisas semelhantes a essa. Tudo que está parecido com isso aí é carne, irmão. Não é só aquilo que está prostituição, lascívia e divisão e facção. Na prática, eu tenho muitos anos de crente, irmão. Eu estou dentro da igreja desde 1980. Na prática, eu sei que tem muitos crentes que são carnais e pensam que não estão na carne. Essa que é a verdade. Eu vou ser bem sincero para você. Pouquíssimos são o que eu conheço que não operou em alguma obra da carne, e o pior é quando alguns operam na obra da carne e pensam que estão agindo conforme Deus, e pensam que aquela carne dele, na verdade, não é carne, dela é um temperamento de leão, de um guerreiro de Deus e tal. Irmãos, tomem muito cuidado, porque guerreiro de Deus, leão de Deus, ele age desse jeito conforme a direção do Espírito, tá? Eu vou deixar claro aqui. Alguém, às vezes, pelo Espírito, é preciso agir de uma forma com intrepidez, com ousadia, tá? Isso é uma direção do Espírito, mas se uma pessoa tem por tendência natural agir sempre assim, isso é carne, não é leão de Deus, ou guerreiro de Deus, ou coisa desse tipo. Tem gente que quer a ferro e a força passar por cima dos outros e diz: é porque eu tenho um chamado forte. Isso é carne, irmãos, e coisas semelhantes a essa. Por isso que eu digo, muitos cristãos que pensam que não estão agindo na carne, mas estão agindo na carne, estão praticando as obras da carne, e esse é o motivo porque há tantos problemas. Então, como eu disse, há uma linha muito tênue, tá?
Quando eu disse que quem está nesse mundo querendo agradar a Deus vai ter pressão, eu sei que tem dois lados. Tem o lado da pessoa que está querendo agradar a Deus e sofre a pressão, mas tem também aqueles que pensam que estão agradando a Deus, mas estão operando na carne. E por operar na carne, abre a brecha para uma sorte de demônios, entendeu? E infelizmente eu te digo que grande parte age assim, né? Porque age muitas pessoas agem com ignorância, com rispidez, querendo fazer suas próprias vontades, pisando em outras pessoas. Tudo isso é carne, é obra da carne. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que a inclinação para a carne gera morte. Alguma área dessas pessoas vai sofrer um processo de morte. E aí, depois que começa o processo de morte, diz, é o diabo querendo destruir minha vida, querendo... É claro que é o diabo, mas o diabo muitas vezes está entrando porque a pessoa está abrindo a porta, né? Então a gente tem que ter tomar uma decisão, tá? Eu sei que não é fácil, com a ajuda do Espírito Santo se torna fácil, mas se for pela carne não é fácil, pela cabeça, pelo braço, pelo próprio braço não é fácil. E que decisão é essa? Você tem que colocar de uma vez por todas, repetir isso todos os dias, do mesmo jeito que você confessa que é abençoado, que não vai faltar nada na sua vida, que você é cheio de cura, a cura divina está sobre você, você tem que confessar outra coisa também, que é muito necessário, que evita esses negócios da carnalidade também. Ponha dentro do seu coração a decisão de sempre pensar o melhor dos outros. Ponha dentro do seu coração e repita, sempre repita, eu vou pensar o melhor dos outros, tá? Eu decido amar fulano, fulana, beltrano, cicrano, eu decido, eu tenho o amor de Deus no meu coração. Acho que muitos crentes precisam confessar isso, tem confessado muitas coisas boas da parte de Deus, mas precisa confessar isso, porque nesses 30 e tantos anos de crente, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa, eu vou ser sincero para você, se Deus não tivesse me salvado de uma forma milagrosa em 1994, né? Se eu não tivesse ouvido a voz de Jesus como eu ouvi falando comigo, e ele disse para mim, ele disse isso para mim quando eu estava chorando em oração, uma oração silenciosa, irmãos. Eu disse para ele desse jeito, eu disse para o Senhor, Senhor, por que é que eu estou sofrendo tanto? Porque eu já tinha perdido meu pai, minha mãe e tudo, e ainda mais eu tinha me desviado de Deus, mas eu não entendia porque tinha caído um verdadeiro terremoto sobre mim. É como se todos os montes da terra tivessem caído sobre mim, como se eu fosse o pior pecador, a pior pessoa do mundo, e eu simplesmente não entendia isso, né? Mas deixa que era toda a atuação de espírito de morte, do espírito que há do mundo, do espírito do anticristo, que tinha armado ciladas para me destruir naquela época, né? E o que acontece? Eu chorando, e eu comecei a dizer, pai, isso é uma injustiça, porque eu cometi um erro aqui, me vem 300 frutos por causa daquela falha. Isso foi em 1994, né? E eu dizia, eu sei que eu errei, tudo tem sua consequência, mas eu não estou entendendo por que é tão desigual a proporção a reação é 300 vezes maior do que a ação, e eu não conseguia entender isso, né, naquela época, porque tinha caído tantas coisas sobre a minha vida. E aí eu ouvi, o Senhor Jesus falou comigo claramente, irmãos. Deixa eu te dizer só uma coisa, para ninguém ficar pensando, eu ouvi, não foi aqui no meu ouvido não, eu ouvi dentro de mim, falando como se eu fosse um sino que estava reverberando dentro do meu corpo, sabe? Uma coisa parecida, não é igual, é quando você fala e tapa os ouvidos e ouve a sua própria voz. Eu ouvi Jesus falando, a minha graça te basta, e repetindo, a minha graça te basta. O negócio foi tão sério que eu pensei que eu estava ficando louco, né? Eu disse, eu estou debaixo de tanta pressão que a minha mente está criando alguma coisa. E aí ele falou para mim, pega Quando eu olhei para o centro ali, na casa daquele meu irmão, tinha várias preciosas promessas. Por isso que eu digo, irmãos, você não deve estar fazendo sorteio, mas que Deus fala através de preciosas promessas, fala sim, tá? Fala sim, levarei isso até o último dia, porque ele falou comigo. Mas tome cuidado, não é para estar fazendo sorteio, e também não é para estar abrindo Bíblia, porque isso é quando o Senhor fala. No meu caso ele falou, pega
Quando eu peguei naquela preciosa promessa, estava escrito lá, no meio daquele monte, o papel dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se estabelece nas tuas fraquezas. E aí, voltando ao ponto, se eu não tivesse ouvido isso do Senhor, eu acho que eu tinha desistido, porque a quantidade de injustiças que eu vi de outras pessoas, e na minha vida também, durante esses 35 anos, difamação, mentira, irmão, há muito eu teria desistido. Ainda mais por causa do meu temperamento. Eu não sou um temperamento, eu não tinha um temperamento, eu não tenho, na verdade. Eu vou estar controlado pelo Espírito, mas eu não tenho um temperamento colérico dessas pessoas que se impõem. Meu temperamento é extremamente melancólico, desse mesmo de entrar em depressão, de chorar e sentir o vermezinho de Jacó. Eu sempre tive esse problema, mas eu, graças a Deus, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, eu fui superando isso, e hoje meu temperamento é controlado pelo Espírito, tá? Mas não fosse, agora tu imagina no início daquele tempo todo, em 1994, 95, quantidade de coisas, de injustiças que vieram sobre mim, acusações, né, de ter feito coisas que eu nunca fiz, tá? E aí eu vi tanta gente dizendo que era isso e aquilo outro, mas operando na obra da carne. Então, não fosse essa convicção que eu tenho no meu coração, não fosse o tratar de Deus, o seu Espírito, e as revelações da palavra que vinha dia após dia, e a minha decisão de crescer em Deus, eu acho que eu não tinha conseguido. É por isso que hoje eu ministro a palavra com essa intrepidez. Não é só porque eu fiz rema, não, irmãos. Eu fiz o rema, e o rema foi uma bênção, e é uma bênção na minha vida. Está aqui, ó, rema, tá? Mas eu te digo, irmãos, foi com muita vencendo, sabe aquele bebê que está morrendo dentro de uma incubadora e tem que dar uma respiração para viver. Foi assim a minha vida toda. Eu sempre tive que dar um fôlego com toda a força para superar cada situação que se levantou contra mim na minha vida toda, irmãos. Mas graças a Deus que sobre todas essas coisas o Senhor foi comigo e me livrou de todo o mal. Mas preste atenção, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você não pode viver conforme o que os outros acham. Você não pode viver conforme o que está acontecendo no mundo. Você não pode viver segundo a tua carne, ou segundo as tuas mágoas, ou tristeza. Você vai sofrer muito, irmãos. Você tem que entender, mas tem que também ter a autoanálise. Eu também me analisei muito, ainda mais porque meu temperamento melancólico era fácil demais me analisar. Pelo menos eu vi os erros que eu cometi, eu reconheço os erros que eu cometi. Reconheço todas as coisas que eu já fiz na minha vida, e todas eu já confessei ao Senhor, todas eu já pedi o auxílio do Espírito Santo, de todas coloquei diante do altar de Deus. Mas eu tive muitos erros também, né? Às vezes a pessoa pensa, está se fazendo de vítima. Não, irmãos, estou sendo consciente. Eu estou sendo consciente para você que eu cometi muitos erros, tá? Mas uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que se eu confessei, se eu estou correto diante de Deus, está tudo bem, não tem nada que você submeter aos ditames do mundo, às carnalidades das pessoas. Você tem que crer que você é aquilo que Deus diz que você é, que você pode aquilo que Deus diz que você pode, amém? E que você é, irmãos. Você é aquilo que Deus diz que você é, o que a Bíblia diz de você. A Bíblia diz que você é abençoado, irmão. Mas como eu disse há alguns minutos antes, você tem que tomar uma decisão. Preste bem atenção. Toma essa decisão que vai te ajudar muito. Todos os dias decida confessar e crer, claro, confessar e crer, que você há dentro de você o amor do tipo de Deus. Decida considerar os outros superiores a si mesmo. Não importa o que os outros façam, tá? Eu estou aqui para dizer, eu tenho 54, vou completar 55 anos. Vou levar isso que eu vou dizer, não tem nada a ver com mágoa, mas como uma convicção de que isso é real. Não viva segundo o que está acontecendo na vida de outras pessoas. Eu já vi muita gente fazer o que não deve e aparentemente prosperar. E já vi muitas pessoas sofrer muito por fazer muito pouca coisa errada. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, porque existe a carne. Mas se você confia no Senhor de todo o seu coração, realmente tem a sua vida limpa diante de Deus, e confessa que você é o que a Bíblia diz que você é, que você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você confessa isso e crê que você, de todo o coração, que o amor de Deus foi derramado no seu coração. Decida perdoar as pessoas, e vai chegar um momento em que aquilo que você tem semeado em Deus vai frutificar na sua vida. Amém?
vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar. Há também uma outra verdade, né? Veja bem, uma outra verdade, um outro ponto que precisa considerar. Eu disse que quem quer agradar a Deus sofre perseguição. Agora presta atenção. Há também esse segundo ponto que eu disse. Algumas pessoas semeiam coisas erradas e abrem as portas para o demônio, né? Mas há um terceiro ponto, né? Na verdade, baseado em cima do primeiro ponto, das pessoas que querem agradar a Deus e são perseguidas e são difamadas. Há também uma outra coisa a considerar. Se você prestar atenção, há pessoas que estão agradando a Deus e outros que estão agradando a Deus, mas se você prestar atenção, tem alguns dentre esses que passam muito mais tribulações do que outros. E a gente às vezes fica se perguntando, mas por quê, meu Deus? Por que tem um negócio desse? Tem gente que tem uma vida até light, né? E tem outros que eu sei que tem orações e intercessões sobre a vida das pessoas, isso também é de se levar em consideração, mas eu também prestei atenção em outro detalhe. Há também aqueles casos de pessoas que têm um chamado muito forte da parte de Deus. Deus derramou de uma unção poderosa, Deus derramou de uma sabedoria sobrenatural, Deus tem um chamado para impactar nações, impactar gerações, impactar vidas, e o diabo percebeu que essa pessoa tem isso. Então, é esse tipo de pessoas, esse é que tem que estar confessando mesmo, porque o diabo não está satisfeito de alguém que é extremamente ungido, ungida da parte de Deus, tem uma revelação poderosa e é intrépido e está fazendo a obra de Deus. O diabo vai tentar amar situações. Então você tem que tomar a decisão, se você é uma dessas pessoas, né? Tenha chamado ou não tenha chamado, qualquer que seja a pessoa, está sendo perseguida, está sendo difamada, se a pressão está vindo sobre você, não tome atitude de vingança, não tome atitude carnal, tome a atitude de decidir amar e perdoar todas as pessoas, não importa o que esteja acontecendo, não importa o que esteja acontecendo. Amém, irmãos? Então, mesmo que quando você faça o bem, você leve uma outra tapa na sua cara, né? Como disse Jesus, se alguém ferir a tua face, oferece a outra. Às vezes a gente pensa assim, né? A gente pensa, se eu oferecer a outra, a pessoa vai cair em si. E se eu disser a você que tem pessoas que são tão usadas por demônios, que a pessoa bate numa face tua, tu oferece a outra, a pessoa bate de novo e ainda diz, é isso mesmo, você merece. Aí é que você aí tem pessoas que batem em você, viram do outro lado, batem e dizem, você merece, porque você semeou isso. E aí, tem que fazer o quê, meu irmão? Você tem que perdoar. Quanto maior a afronta, deve receber em contrapartida o maior perdão. Quanto maior o perdão, maior a semeadura de amor. Quanto maior a semeadura de amor, maior o galardão. Amém? Vou repetir. Quanto maior a afronta, maior deve ser o tamanho do perdão. Quanto maior o perdão, maior a semeadura de amor. E quanto maior a semeadura de amor, maior será o galardão. Agora, presta atenção. Galardão você pode receber aqui na terra, mas muitos só receberão nos céus. Tá? Isso é muito importante também, porque a gente tem a tendência de pensar, olha como a vida de cicrana está dando certo, é galardão porque tem semeado. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, há casos também de pessoas que recebem certa medida de bênçãos, mas há muitos galardões que só serão recebidos no céu. Deus conhece o coração de todas as pessoas, amém? Não fica com esse pensamento, vou dizer aqui a palavra, pragmático e até capitalista que muitos crentes têm, que pensam que tudo que você está semeando aqui, você vai colher aqui. Tá? Como disse Paulo, se nós só pensamos na colheita nessa vida, nós somos se só pensamos na colheita dessa vida, nós somos as mais infelizes das criaturas, porque a nossa divina, né, bendita esperança é a ressurreição dos mortos, irmãos, é o arrebatamento. Esse é a maior semente, o fruto que nós esperamos, a colheita, e não meramente estar cheio de prosperidade aqui. Isso é um pensamento carnal, na verdade, capitalista e pragmático. O que é pragmatismo? É aquela atitude prática, né?
é aquela pessoa que pensa só pragmaticamente. Então, eu faço para poder receber. Eu recebo, então eu faço. Eu tenho que fazer algo, estar produzindo algo para poder dar fruto e para parecer que eu estou fazendo as coisas de Deus. Embora nós sejamos chamados para as boas obras, esse não deve ser o pensamento estimulador de um cristão, porque isso aí é capitalismo cristão, né? Quando eu digo capitalismo, não estou defendendo comunismo nem capitalismo, não. Eu estou falando desse pensamento pragmático, de ter que ter um lucro. Por isso que eu chamei de capitalismo, né? Eu tenho que ter um lucro. Eu não invisto, aquele pensamento, tem alguns cristãos que pensam assim: eu não vou investir algo se eu não souber que eu vou ter um lucro. Isso é capitalismo, pragmatismo, isso é carne. Isso é carne, tá? Porque as coisas de Deus, você semeia, sabendo que vai colher um dia, mas pouco interessa se a colheita vem hoje, se vem amanhã, ou se só vem no porvir, porque você está fazendo aquilo em amor. Quem faz em amor não fica esperando o investimento retornar, irmão. Se você está esperando o investimento retornar, eu já sei que tudo que eu semeio, eu já sei que eu vou colher, né? Mas na minha vida eu vi que teve colheitas que eu colhi logo, e teve colheitas que tem umas que até hoje eu nunca colhi, né? Mas eu tenho certeza que talvez eu colha lá no céu. Mas uma coisa é certa, líquida e certa: tudo que você semeia, você colhe. Mas não deve ser esse tipo de pensamento pragmático que tem contaminado a vida de muitos, né? E é por causa desse pensamento pragmático que as pessoas tendem a medir a vida espiritual de alguém por causa do sucesso ou da fama, ou dos likes, ou do coraçãozinho aí do Instagram. Isso é uma ilusão, irmãos, uma ilusão. Então as pessoas veem a vida de alguém e vê lá 300 likes, né? Ou 200 coraçãozinhos. A pessoa é um sucesso, está na cara que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha, cuidado, isso é ver as coisas de uma forma capitalista, de uma forma pragmática, segundo os olhos dos homens, segundo a aparência, tá? Segundo a aparência, amém? Não é assim que Deus chamou você. Deus vê o coração. Ah, pastor, mas isso é falsa humildade. Eu já vi irmão, todas essas desculpas que o pessoal fala não procede de Deus. Que falsa humildade, irmão? É bíblico isso. Então na Bíblia que Deus vê o coração. E que quando você vai depositar, por exemplo, um dízimo e oferta, você tem que fazer aquilo com revelação, tem que ser do seu coração, não tem que ser uma coisa porque você está esperando receber algo em troca, né? É semelhante às pessoas que... Você tem ideia? Pronto, eu vou falar uma coisa aqui que é bem da igreja da gente. Eu disse para o pessoal da mídia, tá? Que eu não quero mais aquelas fotos que a gente postava de um monte de grupo de pessoas da igreja, porque fica parecendo que a gente está se medindo, irmãos. Eu não quero isso, irmão. Deus não aprova esse tipo de coisa que fica cutucando, sabe, a carne das pessoas, tá? Ah, pastor, mas você não deve nada a ninguém. Devo o amor. A Bíblia diz: eu não devo dever nada a ninguém exceto o amor, e que eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Então eu disse para o grupo da mídia: olha, toda vez que tiver um culto, alguma coisa, põe só a foto de quem está pregando e um resumo do que aconteceu, mas nada mais. Não importa se nós temos 300 pessoas, você ter 5, isso, eu não vou fazer como, quando eu era criança, eu estava num zoológico lá em Pernambuco, e tinha chegado umas cobras lá, e eu via pessoas pegando um pedaço de pau numa jaula lá e fazendo assim, a cobra fazia, e cutucando a cobra, irritando aquele animal, uma atitude muito, para falar a verdade, bem ignorante, né? E faziam isso com aquele animal, e muita gente faz isso, fica cutucando uns aos outros, né? A gente tem que pôr como determinação da nossa vida o propósito de não pôr rocha de tropeço na vida de ninguém, amém? Eu não quero pôr tropeço na vida de ninguém, eu quero ser bênção para as pessoas. Então toma essa decisão, tá, na tua vida, porque se tu decide fazer isso todo dia, declara: eu tenho um amor de Deus, eu sou um perdoador, eu sou alguém que semeia o amor, eu sou alguém que perdoa. Eu não estou falando para você ser passivo. Tem gente que pensa que você está falando de passividade, né? Ah, pode me
massacrar e bater em mim, que eu sou um coitadinho. Não é isso que eu estou falando, tá? Não é isso que eu estou falando. O seguinte: perdoe, tá? Perdoe, libere perdão. Pode ser que a pessoa lá esteja certa e você esteja errado. Pode ser o contrário, que você esteja certo e ele está errado. Mas a questão do perdão não é para medir quem está certo e quem está errado. Perdão é para não quebrarmos o vínculo da perfeição com relação ao corpo de Cristo. Tá? E com relação ao povo do mundo que te persegue, também perdoa. Mas não vai pedir perdão para eles não, porque o povo do mundo não tem o Espírito de Deus. Se for chegar lá pedir perdão, eles vão rir da tua cara, né? Como já aconteceu comigo há muitos anos atrás, né? A gente tem essa ilusão, pensa, me desculpa, a gente diz, me perdoe. Quem perdoa, eles ficam xingando você. Então você perdoa de coração, tá? Esse povo do mundo perdoa de coração, mas não vai lá porque eles não entendem isso. Mas o cristão não. Você vai lá, perdoa. Se tiver a oportunidade de falar pessoalmente, fala pessoalmente. Libera perdão, deixa para lá, porque os pontos de vista de cada um não influenciam em nada, né? Deus conhece o coração de todas as pessoas, amém? Então, voltando ao ponto, eu estava falando sobre a carne. A carne, a tendência da carne ou a inclinação da carne gera morte em alguma área da vida, tá? E essa morte pode ser qualquer coisa, tá? Uma semeadura de obra da carne pode gerar problemas financeiros, pode gerar problemas na família, pode gerar problemas de saúde, pode gerar problemas, dificuldades, portas que se fecham, dificuldades ministeriais, dificuldades profissionais. Eu não estou dizendo que toda dificuldade é por causa de uma semeadura da carne, mas muitas são, tá? Se você vive uma vida só semeando no Espírito, semeando coisas de Deus, da palavra, vai evitar muitos problemas. E as únicas dificuldades que você vai ter serão os confrontos diretos dos demônios que não querem que você avance. Aí você só é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e fugirá de vós. Como tudo na vida, e principalmente no mundo das coisas espirituais, tudo requer uma disciplina, irmãos, tá? Para você fazer uma dieta, primeiros dias é terrível, mas depois, disciplina se torna uma rotina. Para você fazer exercícios físicos, primeira semana terrível, às vezes até 2 semanas terríveis, mas depois estabelece-se uma rotina. Para você viver uma vida de oração, né, se enchendo do Espírito, o começo é um pouco difícil, porque a tua carne está acostumada a só o bem bom, aquele lugar de prazer, de não fazer nada. Aí você estabelece uma rotina de oração, de meditação na palavra. Os primeiros dias é um pouco difícil, tua carne vai gemer, mas depois fica fácil. E assim também as coisas relativas ao amor, tá? Você tem que estabelecer uma rotina de amor. Você tem que estabelecer uma rotina de perdão, tá? Você tem que confessar isso todos os dias, para que tudo dê certo na sua vida, né? Pelo menos da parte de Deus e da palavra tudo flua, ok, queridos? Então é exatamente isso. Não pega um salmo como esse, né, para ficar se amargurando e pensando, olha, que isso aconteça sobre a vida desses que me perseguem. Irmãos, isso é carne, irmão, não age assim, tá? Mas não foi assim que o salmista agiu. Ele agiu porque pelo menos ele está falando verdades. Deus é poderoso, Deus é quem salva Israel, e os ímpios sofrerão dano. Isso aí são todos cumprimentos de leis espirituais. Mas a gente vê que ele está pedindo a vingança, né? Isso é típico da velha aliança, era olho por olho, dente por dente. Então, eles pediam a vingança, pediam que Deus retribuísse. Na nova aliança nós não podemos fazer tais coisas, até porque isso estimula um clima de carnalidade. E o espírito que há em nós não é o espírito que há em nós é o Espírito de Deus. Ele habita dentro de nós. Nós somos filhos de Deus e nós fomos chamados, irmãos, para semear amor e semear perdão. Amém, queridos? E também não pode ser como o salmista disse aqui, né, que se Deus fizesse aquilo, então eles jamais se apartariam de Deus. Nós temos que tomar a decisão de nunca se apartar de Deus, independente de qualquer coisa. Deus é o teu refúgio,
Deus é o teu baluarte, o Senhor é a tua saúde, é a tua provisão, o Senhor é a tua proteção, Ele é o teu Pai, Ele jamais vai te abandonar. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribas no teu próprio entendimento, né? Ama o Senhor teu Deus, o principal mandamento, né, que o povo de Israel chamava de Shema Israel, né? Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, tá? De todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Veja, abrange as 3 áreas do ser humano: espírito, alma e fogo. Espírito, alma e corpo. Olha só, ama o Senhor teu Deus de todo o coração, está falando do espírito, de todo o teu entendimento, ou seja, está falando da alma, né? E de todas as tuas forças, está falando da tua carne. Essa é a decisão que você tem que tomar todo dia. Requer disciplina, irmãos, porque tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas a vida não tem disciplina espiritual, certo? Todos os dias decida confessar não só que você é o que a Bíblia diz que você é, mas entenda que se você é o que a Bíblia diz que você é, a Bíblia diz que você é filho de Deus e que você é um semeador de amor. Você é uma pessoa que está aí para perdoar as pessoas e abençoar as pessoas. Ok, queridos? Não aparta da tua boca o livro da lei do Senhor. Medita nela de dia e de noite. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E tudo que você fizer vai prosperar. O Espírito Santo que habita no teu coração, que está no nosso meio, Ele vai te auxiliar. Ele é o Consolador, Ele é aquele que te auxilia e que te lembra de todas essas palavras. Tá certo? Sejam abençoados praticando essas verdades da palavra de Deus em nome de Jesus.